Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Chama-se Entre Elas. É uma peça de teatro que vai estar em cena no Teatro Esfera em Queluz até ao dia 14 de dezembro. A autoria é de Jean McConnell e a interpretação de Paula Sousa, também diretora artística, Susana Farrajota, Teresa Faria e Guilherme Brás, o filho do encenador Rui Luís Brás. Muito bem-vindos, Rui e Teresa. Rui, obrigado. Vou começar por ti, embora indelicadamente devia ser começar pela Teresa, não é? Mas neste caso, e tem uma razão especial, ainda não é desta que devemos enquanto ator, continuas nos bastidores, mas esta é uma passagem de testemunho para o teu filho? De certa forma e bastante fora daquilo que seriam as minhas escolhas, sim, acaba por ser, não é? É a estreia dele? É a estreia profissional dele. Ele fez um curso de teatro na escola de teatro. Estás, desculpa a expressão, à rasca? Bastante. Por ele? Estou desde o primeiro momento. Estou sobretudo desde o momento em que ele me diz assim: papá, sabes qual é o único sítio onde eu me sinto bem? Ele tinha 12. No palco. E eu fiquei assim, está a dizer isso só porque... Ele tem 19, não é? Não, já tem 22. Já tem 22. Eu parei no tempo. Já tem 22. Então foi há 10 anos. Foi há 10 anos. E não liguei muito, porque achei que na altura estávamos, pronto, também no clima da adoção, a conhecer-nos, e eu pensei, ele se calhar pensa que eu fico lisonjeado, e eu apeteci-me explicar-lhe que a última coisa que eu queria era delegar ao meu filho esta mesma vocação e tipo, agora vai lá cumprir o que eu não fiz ou continuar um caminho árduo que é estar no teatro. A gente quer sempre para os nossos filhos, mas acho que o discurso seria o mesmo se eu fosse bancário, não é? É igual ao médico. A gente quer que os filhos sejam outra coisa porque achamos sempre que nós temos imenso que dizer em contrário daquilo que fazemos e, portanto, que não é a melhor escolha. É a escolha dele, eu estou a respeitar. Portanto, nesse aspecto, sim, se bem que não foi voluntário, ele não ia fazer o espetáculo nesse sentido, ele vinha para aprender luz, que ele gosta muito dessa coisa dos bastidores. Aliás, já falámos nisso numa oportunidade anterior. Exatamente. O que quer dizer que, mesmo de sangue ou sem ser de sangue, o ambiente em casa é fundamental para alguém poder escolher aquilo que quer e de que gosta mais. Concordo completamente, mas não é só, porque eu acho que isto não há coincidências, se calhar, e o Guilherme já vai assim, e, portanto ele já gostava. Isto, depois em casa a coisa foi-se consolidando, por mais que eu dissesse, olha, não escolhas isto para ti, podes fazer teatro, sim, se é isso que tu queres, mas escolhe outra profissão, e tal. Tudo que me disseram a mim que agora me faz Tentaste sentido. demovê-lo? Não é de movê-lo, eu disse sempre, se for essa a tua opção... Não é de movê-lo, a alterar os gostos. Tentei não manipular, mas chamar-lhe a atenção para que fosse uma escolha mais... Sem sucesso, pelos vistos? Nenhum, por enquanto. Ele gosta de mais coisas, mas por enquanto é muito difícil. E então, eu sei que já falaste com ele, obviamente, não é de pai para filho, mas o que é que tu lhe disseste que ele deve fazer e o que não deve fazer? Eu só lhe digo uma coisa, quando sentires que qualquer coisa que tu faças é de tal forma prazenteiro que tu não dás pelo tempo passar e nem sentes que estás a trabalhar, olha bem para a coisa, porque se isso for um trabalho, se calhar é isso que tu deves fazer, porque a escolha de trabalho é essa, não é o dinheiro, é aquilo que tu podes fazer bem e com gosto. E se isso for também pisar o palco, olha, o que é que eu posso fazer? Não queria. Mas estou muito orgulhoso, obviamente. E ele tem talento, se não tivesse... Já agora, qual é o papel dele nesta peça? Ele tem um papel muito pequenino, é um papel que... Mas é de pequenino que se torce o pepino, não é? É de pequenino que se torce o pepino. Completamente. E já improvisou no outro dia com a Mité, que é maravilhosa, e portanto tem uma madrinha extraordinária, duas, tu e a Paula, que são quem contracena com ele. Se calhar é a altura de eu... Agora é a altura, é uma grande deixa. Teresa, bem-vinda. Entre elas, eu sei que é sempre difícil definir uma peça. É preciso vê-la e compreendê-la. Mas que peça é esta? Esta peça são 4 cenas que falam sobre mulheres, sobre a vida das mulheres, sobre solidão, sobre amor, sobre sexo, sobre trabalho, sobre inveja, sobre alegria, sobre lutos, sobre trafolhices, enfim, é uma panóplia de temática que está hiper atual.
de uma maneira, e isto deveria ser mais o Rui a falar. Por favor, estejam à vontade. Quando for preciso o Rui intervir. De uma maneira muito fácil para quem recebe, para quem a vê, muito leve, muito irónica, com muito humor, e ao mesmo tempo tem muitas camadas, o que quer dizer que vamos nos rindo de situações e de pessoas que de repente não estão tão longe de nós quanto isso. E, portanto, torna-se um outro tipo de proximidade, de cumplicidade, e de repente onde é que nós estamos no meio daquilo tudo? Mas de uma forma muito lisa, muito limpa ao mesmo tempo. Eu acho que é um espetáculo muito bonito, eu posso dizê-lo porque estou à vontade para isso. Muito bonito. E penso também, portanto, somos 3, não é? Paula Sousa, que é diretora também do Teatro Esfera, a Susana Farrajota e eu, Teresa Faria, não é? Que por acaso também fui fundadora do Teatro Esfera. E as 3 funcionamos de uma forma muito cúmplice, de uma forma muito exigente ao mesmo tempo. Embora de idades diferentes. Sim. Experiências de vida igualmente distintas. Sim. Eu talvez seja a mãe da companhia? A avó, a mãe, a tia Áurea, a tia Felicidade, tudo. De repente as pessoas perdem um bocado a idade a fazer teatro. Mas é verdade que eu sou a que tenho um bocadinho de menos idade. Tenho mais idade do que as outras, sim. Portanto, mas somos atrizes diferentes, mas temos uma grande proximidade, uma forma química, uma forma de estar em palco muito rápida. Eu não sei se calhar queres dizer mais alguma coisa sobre o espetáculo. Então, antes disso, só em relação ainda às atrizes, portanto, eu já não as tinha juntas à Paula, à Susana e à Mité desde o Em Chamas, não foi? Há muitos anos já, e aquilo resultou muito bem, e criámos aqui artisticamente um projeto muito giro, e portanto desta vez conseguiu-se reunir outra vez o mesmo elenco, porque eu acho que elas trabalham juntas, e é isso que tu disseste, são escolas muito diferentes, são de vivências e de percursos muito diferentes, mas conseguem ser uma mais-valia umas para as outras em termos de apoio, até cénico e de química em palco. Claro, todas talentosas, tenho aqui esta mulher que eu aprecio há uma série de anos. O que é o espetáculo? O espetáculo chama-se Entre Elas exatamente porque isto provém de uma série de mini-peças escritas pela Jean McConnell. Ela foi uma dramaturga britânica que foi também atriz durante muitos anos e ela própria diretora de uma companhia. Escreveu N peças, estas 16 peças são sempre situações de 2 mulheres à volta de 2 cadeiras. Cadeiras normalmente em sítios públicos, portanto, normalmente no original seria decked chairs, portanto, espreguiçadeiras, mas depois o contexto inglês não é bem o nosso e, portanto, nós não temos cadeiras municipais em jardins, portanto, acabei por estar aqui numa primeira vontade foi fazer tudo com as mesmas cadeiras e só mudaria, portanto, o contexto de fundo do cenário. Que mas tiveste que adaptar esta história para a nossa realidade. Sim. Até para ser mais compreensível. Exatamente, e atualizá-la também. Os textos já são um bocadinho datados. Eu vi-os sempre da seguinte forma: em termos estéticos, aquilo para mim era uma escrita quase pueril e, portanto, havia todo um lado quase démodé, mas muito bem esgrimida, gramaticalmente muito bem, estruturalmente muito bem jogado o texto. E eu pensei, bom, isto para mim é como se fosse quase 50, 60, 70, não é? Toda aquela... E então, sendo que o texto é atual e as referências são atuais aos dias de hoje, fica em pano de fundo uma estética quase pueril, em tons pastel, a realidade não é bem a realidade, é aquela que se imagina, e portanto, e tudo isso é dado depois em termos modulares, com uma ausência de cenário muito grande, uma rampa e um passeio disso, e tudo vem através do vídeo. Não achas que fazer uma peça só com mulheres ou sobre o tema do feminismo, por exemplo, é uma espécie de guetização? Não. Não? Neste caso não é de todo, porque isto é de todos nós. Mas porquê é que não se faz, por exemplo,
Obviamente, já se fizeram comédias só com homens, só com atores, não é? Durante 500 anos só havia homens atores, inclusive. Eu acho que o universo das mulheres é muito, e sobretudo mulheres já com alguma idade, já não é profícuo, não temos muitas coisas sobre. E, portanto, eu já tinha estes textos há alguns anos na gaveta, porque tínhamos comprado em Londres com muita vontade de os fazer um dia, e surgiu agora a oportunidade. E pensei que exatamente ia preencher essa lacuna de uma série de textos para gente maior que normalmente não é retratada. Com uma imensa graça, com um imenso humor, com uma ironia muito, muito acentuada e que vive muito daquilo que é o trabalho do acting. Portanto, aqui há coisas quase nonsense do cotidiano, que isso quase muito interessante, é quase absurdo em certos momentos, mas é como na vida, as nossas conversas, as nossas pequenas zangas entre família, entre amigos. E é por aí. Agora vou passar a mim, até coitadinha. Está tão linda. Sim, Teresa. Não é linda nem o coitadinho. Como é que eu ia te explicar? Há claramente temáticas, a questão da solidão é uma questão universal, não é? Talvez mais das sociedades... Talvez mais das... Sobretudo a partir de uma determinada idade, se o companheiro ou a companheira desaparecerem. Sim. Há menos defesas, há menos proteção, há menos segurança. Ou até solteira, até, não é? Sim. Há mulheres que, por qualquer motivo, nunca foram mães e acabam por viver sozinhas. Sim, uma questão é viver sozinha, outra questão é a solidão. São claramente situações diferentes e a questão da idade pode ser em qualquer idade, estar só ou estar em solidão. Na verdade, a partir de determinada altura, esta situação, emoção, situação sentimento, de alguma maneira se agrava porque a pessoa tem cada vez menos defesas, menos proteção, menos segurança, menos tudo isso. E também a sua geração etária vai desaparecendo, portanto a solidão relacionada com a perda, não é? E com a falta de qualidades que obriga ou que provoca ter menos objetivos de vida, ter menos capacidades, enfim, por aí fora. Mas pronto, isto é apenas que é comum a todos, a todas as pessoas, portanto não é uma questão propriamente feminina, de género. De qualquer das maneiras, há alguns aspectos nestas temáticas, a inveja, o luto, a vigarice, as pessoas burlonas, enfim, tudo isso não tem, tanto fazem mulheres como homens, quer dizer, não é por aí. Os géneros estão unidos. Mas é completamente atual, tanto tens uma panóplia de gente no país, de burlões para este país, a aproveitar essa fragilidade das pessoas que vivem sozinhas, dos idosos, menos informados, menos tecnológicos. E há cada vez mais avisos por parte das polícias. Exato. No sentido de estejam atentos, olhem aos vossos telemóveis, não abram a porta à primeira pessoa que vos apareça à frente. Exatamente. Aliás, já agora a propósito disso... Um dos nossos textos é sobre isso, não é? Não, era só para dizer. Há, aliás, um movimento da polícia, que eu não sei exatamente o nome, de apoio às situações de solidão e especialmente das pessoas idosas. Pronto, portanto, esse tipo de temáticas são temáticas absolutamente transversais às idades, com maior incidência numa, e ao género, e a todas as raças, etc. Pronto. Talvez, não sei se em África a solidão existe da mesma maneira que na Europa, mas isso já são questões de civilização, não é? Pronto. Agora, há alguma temática que é muito feminina, quando se colocam as questões da própria insegurança do género, quando se colocam as questões de pequenas invejas, de pequenos ciúmes, que são muito mais frequentes num tipo de género do que noutro. Portanto, há algumas questões nestes textos que são claramente de género feminino, sim. Há uma certa inveja entre, por exemplo, uma mulher madura, já com 60 anos, por exemplo, de uma jovem de 20? Talvez um pouco na questão da áurea e da que dá... No geral. No geral. É muito frequente haver problemas de mães que não aceitam que as filhas estejam a preencher o seu lugar de beleza e de rainha. É muito frequente a relação entre o mais novo e o mais velho. É muito frequente em muitas profissões as pessoas de idade que até determinada altura eram as mestres
as referências, e de repente, com a nova tecnologia, com a nova informática, com a nova forma de estar na vida, são as camadas mais novas que ganham o poder muito mais cedo e que muitas vezes não respeitam, no mínimo, não é? A outra geração anterior, que de alguma maneira tem mais dificuldade, por exemplo, em se atualizar. Portanto, em gerações, em algumas profissões muito tecnológicas... Os chamados info-excluídos. Por exemplo. Por exemplo. Portanto, sim, isso é frequente. Penso que isso tanto se passa a nível feminino como masculino. Quer dizer, será uma questão também, mais uma vez, global. Mas quem é que sofrerá mais, o homem ou a mulher? Eu penso que isso não é comensurável, quer dizer, não há propriamente neste momento... Há as consultas da dor têm possibilidades de medir o sofrimento e a dor das pessoas, mas há sempre tantas cascas, tantas camadas que é muito difícil de comensurar isso, não é? Não poderemos dizer a mulher tradicionalmente e até hoje é mais emocional, a mulher é mais resistente, sim, é mais aparente, é mais superficial, dizia-se, não é? Eu penso que hoje em dia isto está perfeitamente posto em causa e alterado, quer dizer, não... A situação é outra, não é? Isto também nós falamos um bocadinho, um dos textos acaba por brincar falar disso, a questão do género que fica mais isolado. Aqui nós temos um dos textos em que duas das personagens falam de um homem mais velho, que tipicamente é o homem que está desadequado porque não sabe cozinhar, porque nunca lhe foi... Teve sempre alguém que lhe fizesse isso. É muita cultura também dos portugueses, do homem português velhote, não é? Se calhar é mais difícil para um homem subsistir, alimentar-se, cozinhar, fazer a lida da casa, porque normalmente não, com alguma idade, do que uma senhora. Pelo menos os casos que eu conheço, as senhoras desenvencilham-se um bocadinho melhor. Mas é tão... Porque em princípio o homem diz, a minha mulher faz isso. Este é o departamento dela, não é? E se um dia repentinamente se veem sozinhos, exatamente, estão completamente às aranhas. Eu falo, por exemplo, do meu pai. O meu pai neste momento, sim, a minha mãe também, porque, enfim, está com Alzheimer e a coisa não podia ser de outra forma, mas se o meu pai estivesse sem essa circunstância, vir-se-ia muito grego, muito dificilmente conseguiria gerir a sua vida, a não ser que tivesse financeiramente a capacidade de ir comer fora todos os dias e tal, porque ele não é capaz de fazer mais do que um bife ou cozer umas batatas. Rui, em relação ainda a esta questão das mulheres, nós estamos a falar, ou eu tenho estado a falar, de alguns aspectos que são comuns. Agora, claramente, na sociedade atual, há ainda imenso trabalho a fazer para que haja equiparação de género, quer dizer, a nível de cotas, a nível de trabalhos iguais e salários diferentes, a nível da responsabilidade que as mulheres têm do trabalho invisível em casa, que ainda existe imenso, etc. Portanto, quando eu estou a referir alguns aspectos, por exemplo, a questão emocional, um homem não pode chorar e a mulher podia chorar, penso que isto hoje está esbatido, não é? Quer dizer, agora, em termos de igualdade de género, não, há ainda muitíssimo igualdade de género e igualdade de idades, porque, por exemplo, eu acho que apesar de tudo, penso, é mais fácil para um homem com 40 anos, não vamos pôr uma idade superior, arranjar um emprego do que ela. Ela quase que já está no limite da reforma, ou na pré-reforma, o que é absolutamente escandaloso, porque ainda lhe faltarão pelo menos uns 25 ou 30 anos. Sim, talvez haja um desgaste maior, exatamente porque há uma multiplicidade de atividades. Aliás, diz-se, a mulher faz não sei quantas situações ao mesmo tempo, não é? Desenvolve várias, está a bater um ovo, está atento ao telefone, está a ver se a campainha toca com a criança que está a chorar e o homem faz uma de cada vez. Bom, enfim, diz-se. Portanto, se calhar esta multiplicidade, o desgaste físico de ter filhos, etc, etc, pode provocar um desgaste mais rápido. Mas eu penso que mais importante do que aí, talvez, entre mulher e homem, é que profissões. E, na verdade, há profissões de desgaste, e tanto é a bailarina, como é o futebolista, como é o ator. Agora, neste caso,
especificamente, Teresa, a atriz. Vocês vivem do vosso rosto, do vosso corpo. Vocês envelhecem à frente do público e não envelhecem em privado. Há muitas colegas, com certeza, que não conseguem superar a idade, que não gostam de ter idade. Como é que se faz? Bom, a primeira tentação é ir fazendo umas puxadinhas, não é? Pronto. Mas fazendo a primeira é um processo em cadeia, portanto nunca mais se para. E há pessoas a fazerem puxadinhas fantásticas, com uma cientificidade e um rigor maravilhoso. Mas há aqueles casos que dão totalmente para o torto. Bom, anacoritas, quer dizer, é inacreditável. É frequente encontrarmos pessoas que estão bolas. Não é na bola. Não é na bola. Por acaso é uma pessoa maravilhosa. Pronto, portanto é o quê? Essa é a primeira tentação. Raramente são as pessoas tipo Simone de Oliveira, que na verdade isto é a minha vida e eu estou cá porque isto existe. E é isto que eu quero assumir. Para as atrizes, é muito... Para a mulher em geral, porque lá está, é a figura, é a imagem, e o trabalho feminino, o batom, enfim, a composição toda da maquiagem é muito mais desenvolvida percentualmente, obviamente, na mulher do que no homem. A moda, enfim, tudo isso. Mas é muito difícil conviver com o ir perdendo a beleza padrão, a estética. E ainda por cima em profissões, a moda, enfim, mas esta, especialmente através do audiovisual, que trabalha com a imagem. Portanto, a partir de determinada altura há uma diminuição do trabalho porque a imagem não corresponde, porque as capacidades deixam de ser iguais, a velocidade de representação deixa de ser igual e tudo isso. Portanto, mas estamos a falar aqui como em Hollywood, é a mesma coisa, todos se queixam. Sim, é num mundo civilizado, é exatamente no mundo civilizado. No mundo ocidental. Se formos à África, uma mulher com rugas é lindíssima. Não, e é respeitada. E respeitadíssimos. São respeitados. Os chefes... Eu vivi na Guiné durante uns meses, há uns anos atrás, quando estive lá a fazer uma série, foi a segunda vez que lá estava a gravar, fui-me apercebendo como é que a coisa funcionava e não tem nada a ver. Portanto, um homem grande ou uma mulher grande, que são os mais velhos da tribo, são os conselheiros, são as pessoas a quem se deve respeito. Vivi em Macau 9 anos e a cultura chinesa, os mestres, os professores, as pessoas mais velhas são os mestres, a quem se deve todo o respeito. É tudo em função de... Na cultura ocidental é o contrário, vamos pô-los nos lares, vamos... Enfim. Mas estávamos a afastar um bocadinho, eu ia dizer... não me lembro o que é que ia dizer. Não. Já agora enquanto te lembras. No meu caso pessoal... Com mais de 40... Quantos anos de carreira que tens? Eu tenho mais de 50. Mais de 50 anos de carreira? Já. E por acaso eu vou dizer, porque tem graça, só por isso. Durante muitos anos perguntavam-me a idade e eu dizia sempre mais 7, 8 ou 9 anos de cos que tinha. E as pessoas diziam-me, estás tão bem conservado. Era uma defesa. Anos a fio que eu fiz isso, agora já não preciso. Mas pronto, voltando a mim, eu, ao contrário da maior parte das pessoas, sinto-me cada vez mais confortável comigo própria. Sinto que cada vez me conheço melhor a mim própria e sinto que cada vez tenho menos medo da exposição e do ridículo. E penso que para um ator trabalhar como ator, a primeira questão é conhecer-se a si próprio. Venha ao Sócrates, atenção, o Sócrates o outro. Claro, não, Teresa, mas atenção, é preciso haver papéis para essas idades e é preciso que os argumentistas ou os autores se lembrem. Claro está. Vocês existem. Claro está, Germano, mas também hoje em dia há cada vez mais dramaturgos contemporâneos e bons. E esses escrevem para todas as faixas etárias, se formos ver bem. Mas as televisões, peço desculpa, as televisões e por cá, como se vê, basta observar, isso não acontece, né? Nós vamos há novelas da Globo cheias de atores de bastante idade já. Fernanda Montenegro continua no ativo com mais de 90 anos. Pronto. Aqui escrevem-se... Notável, aquele bocadinho, aqueles pequeníssimos tempos físicos, não é? Tempo cronológico,
em que ela esteve no filme no final. Com a filha? É uma imensidade. Com a filha, com a Fernanda Torres? Exatamente, com a Fernanda, a mãe e a filha. É uma imensidade de vida, de vidas, de sentidos, de alma, imenso, quer dizer, e é um nada de tempo real, não é? Portanto, na verdade é uma pena isso não ser mais aproveitado, porque à medida que as pessoas vão tendo mais idade, têm cada vez mais esperança de vida, têm cada vez mais... Não, é verdade, é verdade. Experiência, não era esperança, era experiência. Não, é as duas coisas, experiência e esperança de vida. Sabe, também é uma questão que é assim. Para os males da segurança social. Pois é. E há também um aspecto que é, sim, de alguma maneira é a esperança de vida, porque já não há tanto a perder quanto isso. Portanto, tudo o que vem, a partir de determinada altura, é um ganho, é uma mais-valia. E é outra relação com o que nos acontece, com os trabalhos que vêm ter connosco, com as pessoas que vamos conhecendo, com a maneira como estamos no mundo e na vida. Se tirarmos de nós o lado das doenças, o lado desconfortável, o lado das incapacidades, o lado das perdas, tudo isso, se conseguirmos varrer isso tudo, a idade pode ser maravilhosa. Eu tive a felicidade, só fazer aqui uma à parte, de ter feito a última entrevista à Eunice Munhoz, em casa dela, em plena pandemia. E ela, obviamente, já estava bastante limitada, mas vi a peça que ela fez com a neta, onde não havia diálogo, não é? Mas hoje fala-se muito pouco da Eunice. Ela só morreu há 2 ou 3 anos. Faz confusão, não é? Isto desconforta-me. Eu tenho uma pena muito profunda sobre isso. Não é, a Eunice é uma das referências. Estou a dar aquele exemplo. Era o que eu estava a dizer. A Eunice é uma das referências. Mas não é só o Fernando Guzmão, o próprio Raul Solnado, o próprio Nicolau Brainer, quer dizer... O Luís Alberto, mais recentemente? Sim. Que foram pessoas... Eu, por acaso, tive a felicidade de estar com a Eunice Munhoz num momento de infelicidade, que eu penso que estávamos a gravar Os Destinos Cruzados. Ela era uma atriz, engraçado, que tinha seguido a sua carreira para a Rússia, e estava em itinerância, e eu era a pessoa cá em Portugal que ficou a tomar conta da filha dela. E encontrava-nos, porque finalmente ela queria reencontrar a filha, depois de ter feito um percurso todo de atriz. Aliás, que é um dos problemas, é as atrizes educarem os filhos, não é? Porque são vidas muito complicadas. E exatamente, estávamos a fazer uma cena ali em Santa Mar, num parque, e perguntaram-lhe a produção: Dona Eunice, podemos fazer até que horas? À 1h30, o meu António dá-me o resultado da biópsia. E a biópsia foi o que foi o início daquele processo todo. Eu meteu-me muita impressão e fiquei... O António Munhoz. O António Munhoz, sim. E fiquei muito triste, porque a sensação que eu tive quando a nossa querida Eunice partiu, e é um exemplo, é que já estava longe da vida das pessoas, quer dizer, o sentido de gratidão, também teve várias homenagens durante a vida, pronto, mas o aplauso final, a alegria sim, de termos conhecido e partilhado a vida com esta pessoa, que deu a sua vida, a sua alma, a todas as vidas com que partilhou, apaixonadamente sempre por cada momento em que vivia. Numa altura era mais oriental, noutra altura mais de leste, noutra altura mais camponesa e rural, outra chegou a parar a profissão para ir lá trabalhar numa fábrica de rolhas porque estava zangada com tudo isto. Portanto, é um universo tão grande, tão rico, e de repente branca, acabou. Mas a Eunice, o Solnado, quem é que hoje em dia fala dele? Acabou. Está branco, põe-se uma pedra sobre o assunto. Só em determinada geração, quando passa mais o aniversário da morte. Não, é a data e pomos uns postos numas coisas, e a Sociedade Portuguesa de Autores eventualmente faz uma homenagenzinha, um lanche, uma coisa assim. Mas o Nicolau Breiner, mas não sei o quê, o próprio Fernando Guzmão, que foi um tipo que foi importantíssimo em Portugal no teatro de estudantes, por exemplo. Ninguém o conhece.
Agora, felizmente, eu penso que esta questão agora dos 50 anos que se viveram do 25 de Abril acordou muitos investigadores e muitas pessoas ligadas à comunicação social para fazer entrevistas ao máximo de pessoas que estivessem vivas. Enquanto estão vivas, não é? Nós Rui, depois de vocês, de uma forma geral, quem dá a cara, sempre deu a cara junto ao público, morre, são todos uns tipos especiais. Não, é sempre, e sempre foi assim, e infelizmente sempre assim será. E não sou muito assim, tenho dificuldade em... Eu já tive esta conversa, até publicamente, há o registro disso, em várias outras ocasiões. Porquê que os portugueses, de uma forma geral, têm vergonha de dizer eu amo-te, eu gosto muito do teu trabalho, parabéns? Não sei, é uma coisa muito... Estou a ser injusto? Não, é verdade. Atenção, sim, será injusto eu assumir isso como uma verdade quando tanta gente ao longo da minha vida me tem presenteado, às vezes em momentos até de bastante falta de confiança da minha parte na atividade, em tudo, e que me vêm carinhosamente dizer coisas lindas ao ouvido em relação ao meu trabalho. Mas, regra geral, é verdade, as pessoas não tem alguma dificuldade em dizer isso. O português, até familiarmente, por exemplo, se eu vir, a minha mãe é muito emotiva, é muito afetiva e, portanto, sempre nos deu imenso carinho, mas o meu pai, por exemplo, já tem imensa dificuldade, não foi educado assim, portanto, eu às vezes vivo ali no meio, entre uma coisa da vontade de... e não ser capaz de... O Marco Paulo dizia e disse-o várias vezes, que o pai nunca o foi ver no espetáculo. E uma vez soube que o pai estava lá, porque alguém lhe disse, e estava escondido na plateia. Porquê? Eu não tenho esses problemas. Os meus pais... Felizmente. Tive durante os primeiros 2 anos em que fui para a Escola Superior de Teatro, porque ninguém queria que eu fosse, portanto, e com muita razão, coitados, já anteviam que isto não ia ser a melhor escolha para a vida, no sentido financeiro apenas, mas depois respeitaram e são meus admiradores. Só um bocadinho, e porquê é que quiseste, em várias ocasiões da tua vida, desistir? O que é que te levou a isso? Só por uma razão. Nada não mudou uma vírgula em termos daquilo que é a minha vontade, o meu desejo, o meu amor por isto. É completamente isso, não tenho outra palavra, é um amor por isto e uma dependência também que não quero largar. É como uma droga, é viciante. Portanto, quando se está sem fazer teatro 1 ano ou 2, quando se está sem representar, fica difícil. É mesmo, não sei explicar de outra forma. Mas qual é a pergunta? Desculpa. Porquê que quiseste desistir várias vezes? Foi sempre a questão financeira. É sempre invejar os meus amigos à minha volta, coordenado certinho, com 13º, com 14º mês, capazes de planejar a vida. Não é? Mas eles são felizes? Se calhar alguns mais do que eu, se calhar eu bastante mais do que alguns. É evidente que postas as coisas assim, é tudo muito relativo, não é? Eu adoro o que faço e sou um privilegiado de fazer aquilo que acho que sei fazer. Eu acho que era o ator brasileiro, Ari Fontoura, que dizia que a função do ator em geral, é estar desempregado. De vez em quando, intermitência. É porque a maior parte das vezes está desempregado. Certo, Germano, mas quando eu comecei no final dos anos 80, o que nós ganhávamos dos poucos gigs, dos poucos trabalhitos que tínhamos, era suficientemente bem pago, antevendo essa intermitência da profissão, sobretudo a televisão. Hoje, às vezes, literalmente, somos pagos abaixo do que eu ganhava nos anos 90. Pá, não. E, portanto, não consegues, obviamente, ter uma qualidade de vida que se consegue. É o chamado fazer mais por menos? É. Cada vez mais por cada vez menos. Quer dizer, de qualquer das maneiras, a televisão ainda é aquilo que paga razoavelmente para a pessoa poder viver. Razoavelmente para a pessoa poder viver. Pronto. Mas, agora, a questão de desistir... Bom... A questão de... Espera, já sei o que era. Vou tentar ser muito sucinta. Com respeito às pessoas apreciarem o trabalho dos outros... Eu às vezes estou surpreendida nas televisões, por exemplo, isso, com miúdos mais novos que acompanham o trabalho e que dizem, que engraçado, como é que faz isso? Teresa Faria. E isto acontece. Mas fazem essa pergunta no sentido de terem curiosidade técnica em saber como é que um ator mais experiente representa? Também curiosidade de como é feito, portanto, do processo,
e uma vontade de vamos lá ver como é que é para eu poder fazer também. Quando acontece ser bom, não é? Pronto. E com respeito a largar ou não largar a profissão, também, e talvez cada vez mais, haja uma proliferação de tipos de trabalho, todos eles relacionados com a arte. Quer dizer, por exemplo, no meu caso, eu se não estiver a fazer teatro, se não estiver a fazer televisão, se não estiver a fazer cinema, dou aulas, faço masterclasses, faço workshops, faço o que for, e tenho um grupo sénior, o grupo de Teatro do Levante, com quem trabalho permanentemente. Então fala-me desse projeto que é importantíssimo. Não, fala-me desse projeto, porque assim, a partir de... Qualquer pessoa pode, a partir dos 70 anos, por exemplo, 65, 70, se reforma, mas pode ir para um grupo de teatro e descobrir que afinal tem talento. Claro. Aliás, há um programa, já agora que estamos aqui no Teatro Esfera, há um programa da Câmara Municipal de Sintra, ligado à ação social, e a várias companhias de teatro, nomeadamente com o Teatro Esfera, de trabalho com associações de séniores e centros de séniores e tudo isso, portanto aqui na região de Sintra. Agora, isto tudo começou com um curso que eu dei em 2016, veja lá, pela Academia do Inatel, e na altura era para maiores de 50 anos, fosse quem fosse. A maior parte deles não tinha experiência rigorosamente nenhuma de um palco, das tábuas, como se dizia antigamente. Mas o curso foi de tal maneira forte e profundo que se apaixonaram pelo teatro, que se apaixonaram uns pelos outros, e por mim e eu por eles, e ainda hoje existe. A última peça que fizemos foi a Birra do Morto. É maravilhoso, porque aquelas pessoas descobriram, pela primeira vez na sua vida, uma atividade, uma ação, uma arte, um espaço de intervenção pessoal, social, cultural, que preencheu e lhes deu alma, lhes deu vida. E será que elas, em algum momento da sua juventude, não teriam tido a tentação, entre aspas, de serem atores? 2 ou 3 tiveram claramente. E então o que é que as fez não darem esse passo? As famílias, por exemplo, na altura, as famílias... Estamos a falar em que ano? Estamos a falar, por exemplo, a Rosa Araújo, que é uma atriz extraordinária, é melhor do que muitos atores profissionais. A Rosa terá agora pelos 70, portanto estamos a falar de... dos anos 70? Dos anos 1950, 1940 e tal, 50, sim. Agora vamos cá ver. Era preciso ter mais coragem ainda na altura para seguir esta carreira. Era uma carreira mal vista. Mal vista. As pessoas que iam fazer este tipo de trabalho eram desordeiras, eram marginais, para não chamar prostitutas. Sobretudo se fossem teatro de revista. Sim. Por exemplo, a dona, lá está, a senhora dona Carmen de Loures, não terá nada a ver com uma outra atriz que é absolutamente extraordinária, inigualável, que é a Ivone Silva, só porque a Carmen fez sempre. E enfim, não é só porque... Fez o chamado teatro sério. Teatro aclamado. E muita rádio, e muita rádio. Ela fez muito teatro radiofónico. Sim, imenso. E poesia. Sim, imenso, claro. Aliás, a nossa querida Carmen faleceu na sua secretária a escrever. Maravilhoso. Pronto, isto maravilhoso, quer dizer, estas coisas... Isto, não, faleceu a fazer aquilo de que mais gostava. Exatamente. Pronto, mas portanto, aliás, alguém me disse que no princípio a carteira profissional, quando apareceu da classe, não integrava o lado mais comediante. Portanto... Mas o comediante não é aquilo que faz rir, o comediante é o artista. Claro. Só que na altura estava separado entre... Havia várias classes dentro das categorias. O declamado, o comediante, enfim, por aí fora. Pronto. Teatro revista. São mundos diferentes que hoje em dia se misturam maravilhosamente, não há isso. Rui, e mesmo dentro da vossa classe, tal como na classe dos jornalistas, há a consideração pelo Teatro Nacional, pela Barraca, pelo Teatro Aberto, e uma desconsideração pelo Parque Mayer.
Acho que... Não, teatro de revista, não, estás catalogado. Não. Não Eu sinto porque Sentes isso hoje? sinto pelos lamentos de muitos atores que fazem há anos teatro de revista e que não conseguem dar o salto ou que não os levam a sério. Eu, por acaso, tenho a impressão errada. Por exemplo, quando a indústria da televisão que se começou a estruturar em Portugal, foram os da revista, mais habituados ao improviso, ou a uma liberdade cénica que normalmente o teatro de camada não te dá, que se adaptaram melhor à coisa das câmaras e da televisão e portanto, acabam por ser as pessoas que... Então, estava a lembrar, por exemplo, do José Raposo, que é um caso paradigmático de alguém que começou pelo ad hoc e que faz tudo. Exato. E faz tudo bem. Sim. E pronto, há toda uma contextualização específica do que é o teatro de revista e do local e do fim do abandono que ele esteve vetado durante tantos anos e o que é que será como projeto de futuro. Vamos a ver, parece mais ou menos encaminhado de alguma forma, mas penso que entre nós, entre a classe, acho que já não há muito isso. Não noto nos miúdos essa coisa. Agora, se me perguntares... Provavelmente nas novas gerações. Sim. Deixa-me só dizer, eu penso que a clivagem que existiu durante muitos anos entre teatro comercial, teatro independente e teatro, enfim, menor, digamos, como as pessoas classificavam, no meu conceito não tem nada a ver com isso, mas eu ainda fui apelidada uma vez que fui fazer um café-teatro, café com, numa boate ou não sei quantos. Um café-concerto. Sim, tu vais fazer isso, tu vais te imiscuir nesse... Bom, um disparate. Isto para dizer o quê? Eu acho que há aqui um elemento que esbateu tudo isto, que foram as dobragens. As dobragens em Portugal, ali nos anos, a partir de se implantarem com toda a força, portanto 80, 90, criaram uma relação entre 90, todo o tipo 90, de ator. Foi há 30 anos, em 1995, e o primeiro filme de animação em português, já agora um quiz para cada um de vocês. Sabem qual foi o filme de animação? Posso dizer que era um filme da Disney, que foi totalmente dobrado em português de Portugal e não do Brasil, como até então. Por acaso não sei. É o Rei Leão. O Rei Leão fez a diferença, a passagem entre... E nunca mais ouviste um filme da Disney dobrado... Quem diz Disney diz outra produtora qualquer. Versões, nem sequer as percebem. E portanto nós é que temos um ouvido muito... Nós é que temos... Passámos a vida toda a ouvir as línguas originais e ainda bem... Mas depois no mercado das dobragens, se estivéssemos em Espanha ou na Alemanha, portanto era tudo dobrado e nós temos um mercado de dobragens bem aquém daquilo que necessitamos. Não é? Mas isso... E cada vez mais. A dobragem e a televisão. A televisão também esbateu muito este mundo tão separado. E hoje, e hoje em dia eu penso que isso praticamente desapareceu. Esbateu-se. Ninguém põe ou olha-te com sobranceria para alguém que da revista ou como um colega menor, nada disso, pelo contrário, acho eu. Olha, e para terminar, voltando aí ao teu filho, ao Guilherme, o que é que lhe prometeste se ele se safar desta aventura? Não lhe prometi nada. Não? Como assim? Não, vais-lhe dar um miminho especial naquela noite... Vais-lhe dar um conselho, olha, faz isto. Quando da estreia? Sim. Não, eu estou tranquilo com ele, porque eu sei que ele é bom ator, ainda tem segurança, não é? Está a começar, é uma estreia, mas ele tem a disponibilidade, não teria improvisou contigo. Porque... Mas há uns que têm confiança a mais. Não. Ele sabe, se calhar, através da experiência do pai, que tem que ter os pés na terra. Sim, ele não é nada, absolutamente na terra, abaixo daqui do sol subterrâneo. Sim, ele sabe muito bem o que é que está metido, tem muita noção. Não, só lhe dou carinho e mais nada, portanto não lhe prometi nada. Não é um carrinho. Só prometi uma coisa. É um carinho. Um carinho. Prometi-lhe sim, peço desculpa, porque ele disse... Promete-me isto esta semana, que se houver uma próxima peça não me vais chatear para eu entrar, está bem? Que eu quero é fazer a luz. Foi o que ele me disse. Foi a única promessa. De qualquer das maneiras, a cena, digamos assim, do final do cruzeiro é entre mim, que sou áurea, enfim, uma mulher exuberante. Desta peça, que acha que sabe tudo sobre o mar, gosta de ver os marinheiros e os comissários e os miúdos e aquilo tudo e tal. E o final da cena é exatamente com o Gui, com o Guilherme.
E é muito engraçado porque ele tem a sua segurança, a sua dignidade, a sua postura física, mas ao mesmo tempo, na contracena, é de um olhar tão puro, tão crente. Eu fico a ouvi-la. Tu atacaste a frase tarde. Eu adoro a Mité, fico a ouvi-la. Sério? Não, mas é que é muito bonito, porque é muito fácil depois estar com ele. Porque, na verdade, está a ouvir. Na verdade, está a ver. E a maior parte dos atores estão à espera da deixa. Isto é uma diferença maravilhosa. Ele está a absorver ao mesmo tempo enquanto colega e enquanto jovem ator. Essas são as duas situações. Teresa... E depois sai de cena tão feliz. É maravilhoso. É uma felicidade enorme. E eu também saio contente. Portanto, é ali uma... É muito bom, é muito bom. É muito bom e atenção, eu penso que o Guilherme tem muita noção do sítio onde está, do seu início, tem uma preocupação enorme em trabalhar, tem um desejo imenso e permanente de fazer melhor e é muito atento e é conciso, ele sabe os objetivos, os pontos de vista, o que tem de fazer. E depois o resto é um deixar acontecer muito bonito, muito bonito. Foi o ator mais ausente presente nesta nossa conversa. Pelos vistos, não estava à espera, nem ele. Nem ele, mas oportunidades seguramente não vão. Com certeza. Se ele sair muito bem desta aventura, vai partir para outra? Depois, vai ficar com o vírus cá dentro? Honestamente, acho que sim. Eu acho que ele ainda não sabe, mas eu acho que sim. Agora, estou completamente de acordo quando ele diz: eu não quero pôr os cestos todos, os ovos todos na mesma cesta. Estou a pensar errado. Papá disse: não, quero fazer várias coisas, porque eu vejo vocês no teatro é sempre uma coisa tão instável e, portanto, se eu tiver outras profissões e fizer vários cursos. E eu disse: está bem, mas portanto estamos aqui. Ele está, deixa-o estar, está a ver, não vou obrigá-lo a nada, mas acho que o caminho dele passa por intermitentemente, pelo menos agora no início, até perceber se é o que quer, vai fazendo assim umas pezinhas assim. Já não é uma esperança, provavelmente vai passar a ser uma confirmação. Eu acho que sim. Muito obrigado, Rui. Eu acho que sim. Muito obrigado, Teresa. Até à próxima. Obrigado a nós.